Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho da função dos animais no equilíbrio ecológico ou equilíbrio ambiental. Mas o que seria o equilíbrio ecológico? Então, o equilíbrio ecológico é o equilíbrio entre a vida de diferentes espécies, sejam animais ou vegetais. É uma forma de funcionamento de um ecossistema em que todas as espécies têm a sua existência garantida. E qual a importância do equilíbrio ecológico? O equilíbrio ecológico garante a existência dessas diferentes espécies, permite o desenvolvimento dos ciclos naturais e garante a biodiversidade, uma diversidade biológica bastante extensa. E como os animais contribuem para esse equilíbrio ecológico, para esse equilíbrio ambiental? Então a gente tem que pensar que cada animal tem um espaço e uma função na natureza. E ele pode atuar de diversas formas, regulando populações de outras espécies, sejam de outros animais ou vegetais, proporcionando vida a outras espécies, como por exemplo pássaros disseminadores de sementes, e por serem também bioindicadores de qualidade ambiental. Então, alguns exemplos: animais, espécies dispersoras de sementes. Então a gente tem aqui o gambá de orelha branca, a anta, a arara azul. Como que eles fazem isso? Por eles serem herbívoros, ou seja, eles se alimentam de espécies vegetais, quando eles comem alguma espécie frutífera, por exemplo, essa frutífera tem uma semente. E o animal não digere essa semente. Então ele se desloca, se movimenta, e quando ele fica bem longe da árvore onde ele pegou aquela frutinha, ele vai lá e defeca, faz o cocôzinho dele. Nesse cocô dele, o cocô vai virar terra e aquela semente vai entrar na terra, proporcionando o crescimento, o nascimento de uma nova muda de uma árvore, por exemplo. Outro exemplo, répteis e anfíbios. Os répteis e os anfíbios são bioindicadores de qualidade ambiental. Por quê? Porque eles têm sistemas biológicos próprios, muitas vezes muito frágeis. Então, eles são muito sensíveis a, por exemplo, mudança de calor, mudança de temperatura, e também são muito sensíveis a poluentes. Então, se você pensa num sapo, por exemplo, se tem o sapo no brejo, aquele brejo não vai ter uma poluição muito grande, porque o sapo, a pele dele é muito sensível. Então, se tem algum tipo de poluente, o sapo não sobreviveria num brejo, numa lagoa que tivesse esse tipo de poluente. O caso das serpentes. As serpentes controlam populações de ratos, por exemplo, que são animais que muitas vezes nos trazem doenças. Os anfíbios controlam a população de insetos, que também são animais que nos trazem doença. E não só por isso, mas o controle das espécies é importante para justamente ter esse equilíbrio ecológico, para uma espécie não se desenvolver muito mais que a outra. E também, répteis e anfíbios são alimento para diversos animais vertebrados, ou seja, predadores deles. Então eles acabam alimentando também outros predadores, num ciclo natural de relação de predadores e presas. Os polinizadores. Então, os polinizadores, como o exemplo da abelha, eles polinizam diversas espécies vegetais. Nisso, eles proporcionam a reprodução dessas espécies vegetais. E, por fim, a onça-pintada, a rainha da floresta. A onça-pintada garante a manutenção do equilíbrio ecológico, garante o controle de populações de espécies, ou seja, se tem algum mamífero pequeno se expandindo muito e devastando uma vegetação, a onça quando ela se alimenta desse pequeno mamífero, ela está regulando não só a população desse mamífero, mas também como a própria vegetação, a quantidade de vegetação. E também é um indicador ambiental, porque ela precisa de grandes áreas preservadas para sobreviver. Uma onça sozinha pode ser responsável por caminhar
em um raio de 20 quilômetros. Ou seja, se a gente pensar num círculo, em que do centro do círculo até a extremidade do círculo ela ande 20 quilômetros, e ela é responsável por garantir aquele equilíbrio ecológico naquela região. Então, pessoal, essa é a atividade de hoje. Eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre a importância dos animais no equilíbrio ecológico, e depois a gente pode pensar em alguns outros exemplos ou em algumas outras questões sobre o equilíbrio ecológico e sobre a função dos animais e a relação que eles estabelecem entre eles neste equilíbrio ecológico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!